Olá! Então a gente volta agora com a nossa terceira aula do módulo 1 para a gente poder estudar sobre elementos fundamentais para cada parágrafo. Aqui a gente vai ter a certeza de como anda a nossa estrutura de acordo com cada parágrafo que deve ser estabelecido dentro da redação Enem, certo? Nós vamos ver então as coisas que precisam estar presentes dentro do primeiro parágrafo de introdução, dentro do parágrafo 1 e 2 de desenvolvimento e do parágrafo 4 de conclusão, certo? Nas aulas anteriores, a gente já viu um pouquinho das competências, já se aprofundou bastante. Agora a gente vai montar essa estruturação e ver o passo a passo de cada uma dessas partes que são super, hiper importantes para a redação, certo? Vamos lá então para o nosso primeiro slide, em que a gente vai começar a perceber então a importância de ter uma estrutura, certo? Então a gente vai dar uma relembrada na estrutura básica, que diz lá, introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza. Disso aí a gente já sabe, a gente já tá sabendo, já estudamos, vimos que a estrutura básica é essa, né? A estrutura pedida no texto dissertativo argumentativo. Então a introdução é um parágrafo, tá? O desenvolvimento, ele pode vir ali com 2 a 3 parágrafos, vai depender de como você se sente confortável para poder escrever 3 parágrafos, mas o mais indicado, sim, são os 2 parágrafos. Prof, eu posso fazer 3 parágrafos de redação? Uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Bom, eu recomendo que você não faça isso. Vou te explicar por quê. Quando você me dá somente 3 parágrafos, as chances de você não me entregar tudo aquilo que o texto dissertativo e argumentativo exige é muito maior. E o que a gente quer? A gente quer entregar a maior quantidade possível de informações de acordo com o que o texto dissertativo e argumentativo exige. Para quê? Para que o meu corretor, quando ele for pegar o meu texto, ele possa ver já de cara todos os elementos que ele precisa, né? Todos os elementos possíveis e que o projeto de texto exige. Quando eu tenho uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão, é mais claro tudo aquilo que eu aprendi sobre a estrutura básica do texto dissertativo argumentativo. Então, o meu corretor, ele passa a ter mais confiança, tá? Digamos assim, confiança entre aspas, daquilo que você está fazendo. Porque ele começa a perceber que você separou e fez com que o seu texto seja rico em informações, tá? Mas informações que estão ali não estão jogadas do nada. Elas estão linkadas, elas estão ligadas um parágrafo ao outro, tem uma costura legal, uma coesão excelente, tá? Então, eu, prof. Letícia, indico que você faça os 2 parágrafos de desenvolvimento. Nós vamos descobrir isso mais à frente, certo? No primeiro parágrafo de introdução, em que a gente tem aqui 4 passos para esse parágrafo de introdução acontecer. Então, agora, diferentemente da estrutura básica, a gente vai ver a estrutura inteira de cada parágrafo. O que cada parágrafo deve ter para que o meu tema ele seja bem relacionado, para que ele não tenha sido jogado somente no primeiro parágrafo de introdução e eu não tenha uma retomada dele no desenvolvimento e na proposta de solução, tá? Então, esse passo a passo da introdução aqui, ela vai vir justamente para que a gente consiga visualizar tudo aquilo que a gente precisa para ter uma nota muito boa, né? Que é isso que a gente almeja, é isso que a gente quer, e é isso que você vai conseguir se ficar até o final e conseguir finalizar esse curso, que eu tenho certeza que a sua visão sobre a redação ela vai ser totalmente diferente, beleza? Então, aqui temos os nossos 4 passos para a introdução. O passo 1, contextualização. Passo 2, apresentação do tema. Passo 3, destacar a importância do tema e dar ali já o seu posicionamento. E 4, a tese, beleza? São 4 passos, não são passos difíceis, são passos tranquilos que eu tenho certeza que a gente vai conseguir vivê-los dentro da nossa estrutura básica da redação dissertativa argumentativa. Então, esse primeiro passo, que é o passo da contextualização, seria justamente trazer um repertório, né? Já dá uma iniciada no seu parágrafo com um repertório. Ah, professora, mas eu costumo, me ensinaram, eu já vi várias dicas em Estudigrams e não sei o quê.
que a Constituição é batata. Batata? Será mesmo que começar sempre com a Constituição Federal no parágrafo de introdução é legal? Será que você tem, então, um grande repertório para poder trabalhar os temas que podem ser desenvolvidos, podem ser propostos dentro do tema da redação do Enem? Não, tá? Se você me inicia somente com o mesmo modelo, a mesma coisa, eu não quero que você faça isso. Eu quero que você seja o diferencial. Eu quero que você traga ideias. Eu quero que você traga repertórios diferenciados. Para quê? Para que você contextualize o tema. Lembram-se de uma aula anterior em que eu cheguei a comentar com vocês sobre tudo aquilo que vocês têm ao seu redor hoje pode servir como conhecimento de mundo? É isso, tá? O segredo é esse, não tem outro. Se você começa a agir conforme tudo que você tem ao seu redor é o seu conhecimento de mundo, você vai ter um repertório muito grande, tá bom? E uma facilidade para se lembrar dele, sem precisar de decoreba, tá? Como eu já falei para vocês, a gente quer desmistificar essa parte do decoreba, de um modelo pronto, papapá. Esquece isso. Eu quero que você comece a ter uma vivência de redação. Por quê? Se você tá aqui hoje, se você tá assistindo essas aulas hoje do cursinho da Estude, né, que a gente é um cursinho além dos cursinhos, eu vou te contar uma coisa, eu vou te contar uma realidade. Você tá aqui porque você tem um foco. E se você tem um foco, já é meio caminho andado. Fato. Só que, se você tem esse foco, então você tem que começar a viver ele. Eu não tô falando pra você se enfiar no meio dos livros e se isso não ter vida. Não é isso que a tia tá falando aqui, meus amores. O que eu quero que vocês tenham é uma facilidade maior ao chegar no dia da prova. Chegar no dia da prova e saber que vocês têm um repertório, porque vocês já têm uma vivência de redação. Vocês têm uma vivência em saber interpretar as ações, os fatos, opiniões, coisas que vocês juntaram, digamos assim, como sendo o seu conhecimento de mundo. Então, vocês podem ter um repertório lindo e maravilhoso para diversos temas, tá? Então, aqui, nessa contextualização, seria justamente trazer para o texto, na sua primeira oração, né, o seu primeiro período do texto, já trazer um fato histórico, trazer um livro, um filme, uma música. Um filme é muito interessante porque aí você já tem um link, né, já tem uma ligação fora da ficção, não é essa a realidade do tema trabalhado parará no Brasil. Ponto. E já vem me lançando a apresentação do tema. Então, uma coisa está sempre ligada à outra, tá? Então, contextualização tem que ser, tá? Não está, ela tem que ser, ela precisa estar ligada diretamente à apresentação do tema, correto? Então, o tema com todas as suas palavras, palavras-chave ou sinônimos, tranquilo? Então, tem a apresentação do tema, já tem uma contextualização, já tenho 2 passos ali da introdução. Passo 3, destacar a importância do tema e o seu posicionamento. Esse destacar a importância do tema e o seu posicionamento é justamente você dar indícios de que por que aquilo está sendo discutido. Onde ele está sendo discutido? Discutido no Brasil. Por quê? Porque, obviamente, há diversos casos em que precisam de uma atenção muito maior. E 4, a tese. A tese aqui é o problema. Só que, professora, eu trago uma tese? Não, você vai trazer 2, tá? No caso, 2 problemas, 2 argumentos. Chame do que você quiser. O texto é seu, tá? Mas você precisa apresentar 2. Por quê? Passando disso aqui, ó, ainda na introdução, eu vou explicar para vocês o que é a tese lá no final. Observem aqui, ó. No passo 1, você deve evitar os clichês. Então, parar de usar repertório para qualquer tema. Por quê? Quais as chances de você me dar um repertório pensando que ele é para qualquer tema e não saber linkar ele com a apresentação do tema? A chance de você errar é muito grande. Então, a gente não quer isso. Então, descarta isso da sua vida. 2. Relacione o repertório com o tema. Faça um link direto com o tema. É importante que você faça essa utilização de todas as palavras do tema, ou até mesmo sinônimos. A partir do momento que você faz essa ligação, né, do tema com o repertório, você já tem ali um enriquecimento muito bom dentro da tua introdução.
O passo 3 é quando você deve abordar quais os pontos importantes que você vai trabalhar, né, acerca do tema. Então, você apresenta, querendo ou não, você apresenta o seu posicionamento. Você vai dar indício do seu posicionamento, por quê? Porque lá no desenvolvimento é onde você vai dar a relação final. E o passo 4, como eu falei anteriormente, que eu vou explicar agora, que é a tese, é a apresentação de um resumo. É isso! A tese apresentada é um resumo dos problemas que são aprofundados no desenvolvimento. Você vai aprofundar o problema no desenvolvimento 1, problema 1, desenvolvimento 2, problema 2. Calma, não vamos colocar os carros na frente dos bois, né? Vamos com calma, uma coisa, um passinho de cada vez. Já que aqui na introdução a gente precisa fazer essa ligação, né, obviamente, do tema com o repertório, colocar qual o posicionamento, ele dá um indício de posicionamento, a gente precisa trazer problemas. Aí que entra a questão de você começar a relacionar e a pensar no tema como um problema. Querendo ou não, o tema é um problema social, político, educacional, que requer uma solução. E onde é que você vai dar a solução? Lá na conclusão. Mas como eu falei, não vamos atropelar as coisas, né? Vamos um passo de cada vez. Já que a gente já descobriu aqui como funciona o passo a passo, vamos passar aqui então para um exemplo de introdução nota 1000, tá bom? Essa aqui foi uma redação nota 1000. Eu vou ler com vocês, tá bom? Essa primeira redação aqui, eu tive o cuidado de fazer um destaque do passo a passo. Nas próximas, eu não destaquei porque a gente precisa começar a visualizar. Não destaquei com cores, tá? Mas tá em negrito pra gente conseguir visualizar facilmente, a gente já conseguir saber o que é cada um. Porque aqui a gente não vai ligar o nosso cérebro a decoreba, lembra disso? A gente vai começar a praticar a redação de acordo com o passo a passo que o próprio Enem exige, que a própria estruturação da redação dissertativa argumentativa exige. Então vamos lá. Exemplo de introdução, redação nota 1000, nós temos passo 1, 2, 3 e 4 aqui destacados. Em sua canção Pela Internet, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Percebam, meus amores, que aqui a gente tem os 4 passos completos. Não é à toa que a redação aqui tirou uma nota 1000, né? Aqui, obviamente, está sendo trabalhado o tema da redação de 2017. Isso, se não me engano, a questão lá dos algoritmos, o controle de dados pelo usuário na internet. Na verdade, 2017 não, perdão, 2018, tá? O ano de 2018 que trabalhou justamente com esse tema dos mecanismos de controle de dados pela internet. Então, vamos fazer uma análise completa aqui dessa nossa introdução. O primeiro passo aqui que está destacado, a canção Pela Internet, do cantor brasileiro Gilberto Gil. Canção pela internet. Percebam que é um repertório? Sim, é um repertório legítimo, produtivo, tá? Por quê? Porque ele vem justamente trazer uma ligação direta com o tema. O tema falou sobre o quê, gente? Sobre o controle de dados pelo usuário da internet, certo? Então, obviamente que ele trouxe aqui uma música pela internet, a titulação da música. Pela internet já faz uma ligação direta de apresentação com o tema. Lembrando que ele trouxe aqui o nome da música e o nome do autor, tá bom? É muito importante que vocês sempre utilizem o nome da coisa. Se for um filme, nome do filme e onde você pode encontrar. Se você souber onde uma plataforma de streaming que pode ser encontrado, perfeito. Não há necessidade de saber qual o nome do autor do filme, quem produziu e tudo mais. Isso aí a gente já sabe que é um pouco pedante demais até, né? Fazer com que vocês façam isso. Ou se for, por exemplo, um livro, também trazer o nome do livro, o nome do autor, tá bom? A questão do filme que a gente ali deixa um pouco mais implícito, por quê? Porque é algo que já a gente sabe que é até impossível da gente poder trabalhar com isso, certo? Olha só, então presta atenção. Pela internet, canção do
cantor brasileiro Gilberto Gil. Então, trouxe ali o nome da pessoa e a canção que ele canta, que vai fazer uma ligação direta com o tema. O que faz? Louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para os usuários. Ponto. No entanto, né, conectivo ali, beleza? Com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados. Tema, passo 2. Desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Eu selecionei só essa parte, mas poderia ser até o ponto, tá? Passo 3, ali você está falando um pouco da importância, você está falando o seu posicionamento já de acordo com o tema ligado ao repertório que você trouxe logo na primeira frase, né? Na primeira oração. Desse modo, me traz novamente um conectivo aqui, né? Tal manipulação do comportamento do usuário pela seleção prévia já faz uma ligação ali, já me retoma a importância de trabalhar o tema. É inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Então, aqui ele já traz uma tese, né, que ele vai defender ela justamente, ele fez um spoiler, um leve spoiler da tese, tá bom? Do que ele vai trabalhar lá no parágrafo de desenvolvimento. Então, ele vai falar que tal manipulação do comportamento dos usuários pela internet prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Beleza? Então, a gente tem aqui um exemplo, tá? De introdução à redação nota 1000, com os 4 passos, e é isso que a gente quer que você comece a produzir. A sua própria redação, a sua introdução com os 4 passos lindos, belos e perfeitos. Passando, então, a gente já chega no nosso desenvolvimento. 4 passos para o desenvolvimento. Aqui a gente também está trabalhando com esses 4 passos. Eu trouxe aqui uma estrutura de desenvolvimento com conectivo, tópico frasal, tá? O repertório e exemplificação do repertório, fazendo uma referência, tranquilo? Então, a gente tem aqui o conectivo, que é justamente para quê? Para a retomada do parágrafo anterior. Quando a gente chegar lá na nossa aula de coesão e coerência, lá mais na frente, né? Os tipos de conectivo, que tem uma aula também mais na frente, a gente vai começar a perceber o que são os conectivos necessários aqui dentro da estruturação, tá? Então, não vamos atropelar, vamos por partes. Então, esse conectivo é interessante para que você retome justamente o que eu falei anteriormente. Lembrando que aqui eu estou falando para que vocês utilizem 2 parágrafos de desenvolvimento. Utilizando esses 2 parágrafos de desenvolvimento ali logo após a introdução, você vai ser capaz, então, já de fazer uma retomada, né, do problema 1, trabalhar o tópico frasal, que já é também uma parte do spoiler dessa apresentação do problema, né? Pode me trazer uma exemplificação, trazer um repertório, fazendo uma referência já direta com o que você trouxe de problema 1, beleza? Os 2 parágrafos vão ter a mesma estrutura, tá bom? Tanto o problema 1 vai vir no desenvolvimento 1, problema 2 no desenvolvimento 2. A única coisa que vai mudar é essa, a estruturação do parágrafo continua sendo a mesma, fazendo uma ligação ali com o conectivo, tá bom? E um outro fator importante aqui no D2, o final desse parágrafo faça uma referência. Faz uma referência à proposta de solução. Já faz uma chamada para a ação. Faz uma chamada para a proposta de solução que você vai trabalhar no seu parágrafo de conclusão. Por que isso, prof? Por que fazer isso? Isso torna o teu texto mais rico. Isso torna o teu texto muito mais interessante e linkado. Lembra da questão da costura, coesão e tudo mais? O teu texto ele tem que ter coerência, ele tem que ter coesão. Então, a partir do momento que você me traz ligações diretas entre os teus parágrafos, discussão do problema, né? Apresentação do problema, discussão do problema, solução para o problema na conclusão, o teu texto está amarrado. E se você faz essa parte, esse link aí, ó, lá no finalzinho do parágrafo 2, desenvolvimento 2, trazendo já uma chamada para ação, falando que a solução precisa ser apresentada, né? Qual é o tipo de solução que você vai dar ali, já dá um spoilerzinho para a tua conclusão, também conta pontos para que você tenha uma competência 5 bem mais estruturada e alcançando ali os 200 pontos com mais facilidade, beleza? Então, a gente tem aqui um exemplo, tá? De D1 nota 1000, beleza? De uma redação nota 1000. Nesse contexto, olha só, nesse contexto, então, é o nosso conectivo. As plataformas digitais associadas aos algoritmos de filtragem de dados
proporcionaram um terreno fértil para a evolução dos anúncios publicitários. Isso ocorre porque, ao selecionar os interesses de consumo do internauta, baseado em publicações feitas por este, o sistema reorganiza as informações que chegam até ele, de modo a priorizar os anúncios complacentes ao gosto do usuário. Nesse viés, há uma pretensa sensação de liberdade de escolha teorizada pela Escola de Frankfurt, já que todos os dados adquiridos estão sujeitos à coerção econômica. Dessa forma, há um bombardeio de propagandas que influenciam os hábitos de consumo de quem é atingido, visto que, na maioria das vezes, resultam na aquisição do produto anunciado. Percebam que o destaque que eu fiz aqui, não fiz com cores, mas fiz o destaque do passo a passo daquilo que a gente deve ter e retomar no nosso parágrafo D1, né, o nosso parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo da redação dissertativa argumentativa. Então, a gente inicia com o quê? Um conectivo, né, fazendo uma retomada daquilo que foi falado lá na sua introdução. Depois você vem com o tópico frasal, as plataformas digitais associadas aos algoritmos de filtragem de dados, proporcionam um terreno fértil para... Você tem ali um resumo do problema, já, né? Depois você já dá uma contextualizada, já dá uma apresentação maior, uma aprofundada, que é o quê? Que é o teu argumento. Isso ocorre por quê? Olha só a importância desse isso ocorre por quê? Ao selecionar os interesses de consumo do internauta, baseado em publicações feitas por este, o sistema reorganiza as informações. Então, você tem aqui afirmações, né? Você está argumentando de acordo com o tema e está discutindo o problema. Aí, depois você me lança o quê? Me lança um repertório. Esse repertório que é o quê? Nesse viés, é uma pretensa sensação de liberdade de escolha, teorizada pela Escola de Frankfurt. Então, essa Escola de Frankfurt já é um repertório, porque é uma exemplificação do que acontece com o tema. E finaliza ali, ó, já que há um bombardeio de propagandas que influenciam os hábitos de consumo de quem é atingido, visto que na maioria das vezes resultam na aquisição do produto anunciado. Isso aqui reforça justamente a tese que é de quê? De que o terreno é fértil para a evolução dos anúncios publicitários. Por quê? Quem anuncia quer fazer o quê? Quer vender. O que você faz lá no final do parágrafo? Dá o resultado, que é o quê? A aquisição do produto anunciado. Vejam, percebam que a exposição do tema, a argumentação do tema, ela é totalmente ligada uma na outra, tá? Então, é isso que a gente quer. A gente quer que você saia daqui sendo capaz de construir uma argumentação plausível, clara e objetiva. Aqui a gente tem todo o passo a passo e a gente tem um texto que não é pesado, tá? Obviamente que é um parágrafo grande, tá? É um parágrafo realmente que, se você não se sentir tão à vontade para escrever um parágrafo tão grande assim, não há necessidade, você não é obrigado, obviamente, tá? Mas é importante que a gente tenha, então, uma ligação direta com o passo a passo para que o nosso parágrafo fique e seja tranquilo, para que o meu corretor compreenda tudo aquilo que eu quero falar, né? Tudo aquilo que eu quero trazer para o meu texto. Outro aqui exemplo agora de D2, tá? Desenvolvimento 2, de nota 1000 também. Somado a isso, conectivo, retomando tudo o que foi falado, tá? Tendo em vista a capacidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser lido, estes podem ser usados para moldar interesses pessoais dos leitores, a fim de alcançar objetivos políticos e ou econômicos. Nesse cenário, a divulgação de notícias falsas é utilizada como artifício para dispersar ideologias, contaminando o espaço de autonomia previsto pelo sociólogo Manuel Castells, o qual caracteriza a internet como ambiente importante para a amplitude da democracia, devido ao seu caráter informativo e deliberativo. Desse modo, o controle de dados torna-se nocivo ao desenvolvimento da consciência crítica dos usuários, bem como a possibilidade de uso de internet como instrumento de politização. Então, novamente, aqui nós temos um passo a passo completo e perfeito. Não é à toa que ganhou uma nota 1000, certo? Somado a isso, conectivo, já me traz novamente um tópico frasal, tendo em vista o quê? A capacidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser lido. Por quê? Porque é justamente o que o tema estava trabalhando.
Qual a necessidade que nós temos, então, de fazer um uso de internet? Até que ponto nós temos o domínio daquilo que a gente assiste na internet, daquilo que a gente vê, das publicidades que a gente tem acesso, né? Até onde nós somos comandados. Então, é isso que ele vem justamente trabalhar. E, novamente, quando ele me traz mais um repertório, percebam, temos repertório no parágrafo 1 de introdução, temos repertório no parágrafo de desenvolvimento 1, repertório no parágrafo de desenvolvimento 2. Tá aqui à toa? Não, não está aqui à toa, tá? O repertório vem justamente para que a gente tenha justamente uma parte muito mais alcançada, né? Uma parte maior do texto alcançada, que é justamente a parte em que o meu corretor ele vai perceber que eu tenho um repertório diversificado, eu tenho indícios de autoria, porque eu tenho ali um repertório rico, tá bom? Que tem tudo a ver com o tema trabalhado. Tranquilo? Vou apresentar para vocês, então, a parte final do desenvolvimento, que é o quê? O desenvolvimento é o corpo da redação, tá? Para dar uma resumida maior para vocês, o desenvolvimento é o corpo. O corpo, ele é importante, tá? É a sustentação da cabeça, certo? Aqui, pescoço para baixo, sustentação. Então, o desenvolvimento sendo o corpo trabalhado dentro do texto, e ao longo das aulas e dos módulos a gente vai justamente ver isso. A gente vai terminar de construir esse corpo, tá bom? A gente está tendo aqui a construção desse corpo, mas só que eu quero que vocês saibam que a parte mais importante está aqui. É a parte do desenvolvimento, porque é onde você vai começar a discutir, a ver e a perceber qual a importância do tema trabalhado, ok? Então, os dois parágrafos são de suma importância, por isso que eu falei para vocês que vocês iriam ter essa concepção de que os dois parágrafos de desenvolvimento, eles precisam aparecer. Outro ponto importante, que tratarei mais adiante, diz respeito da coerência e da coesão, mas só que isso a gente vai se aprofundar somente em aulas lá do módulo 2. Passamos então para a conclusão. A nossa conclusão será melhor abordada na aula 4, tá? Porque a gente vai aprofundar. Mas antes disso, a gente vai descobrir aqui alguns elementos principais. Que são o quê? Os nossos 5 elementos. Ação, agente, meio, modo, efeito e detalhamento, tá? Os 5 cavaleiros aqui, ó, as nossas 5 estrelas, precisam aparecer, prof, dentro do nosso parágrafo de conclusão? Sim, precisam, tá bom? E a gente vai ver por quê. Olha só, aqui a gente tem um exemplo de conclusão nota 1000, tá? Torna-se evidente, portanto, a complexa situação que envolve a manipulação do indivíduo com a seleção de dados na rede virtual. Já tem aqui uma afirmação, tá? Retomando o problema trabalhado e discutido nos parágrafos de desenvolvimento. Para amenizar o quadro, chamada ali para ação. Cabe a quem? Ao Poder Legislativo, que é quem? A gente, reformular o Marco Civil, que é responsável por regularizar o uso do meio digital. Essa medida deverá ocorrer por intermédio da inclusão de uma cláusula, a qual irá reforçar os limites no controle dos conteúdos expostos, de forma a ampliar o espectro de escolha dos usuários. Tal ação objetiva impedir que a internet seja utilizada para a moldagem de comportamentos. Ação é quem? Reformular o Marco Civil, que é quem? Responsável por regularizar o uso do meio digital, que já tem detalhamento. Essa medida deverá ocorrer por intermédio, né? Então, o meio modo, por intermédio da inclusão de uma cláusula, a qual irá reforçar os limites no controle dos conteúdos expostos. Qual o efeito disso? De forma a ampliar o espectro de escolhas do usuário. Tem detalhamento? Tem. Tem ação? Tem. Tem meio modo? Tem. Tem efeito? Tem. Quer mais o quê? Mais alguma coisa? Não preciso de mais nada. Percebam a objetividade da ação. Aqui não tem espaço para que você faça rodeios. A tua conclusão não te permite rodeios. A tua conclusão quer proposta plausível, clara e objetiva para o problema que você apresentou, tá? Então percebam a tranquilidade que a gente tem nessa escrita. Já ouviram falar que tudo que você acha que aquela pessoa fez ali com uma facilidade enorme é porque aquela pessoa é fera naquilo? É isso que você vai se tornar, tá? É isso que você vai ser a partir de agora. Você vai ser expert
em conclusão, em desenvolvimento e em introdução. Tranquilo? Então, a gente passa aqui para o fim da nossa aula, já deixando um gostinho de quero mais para nossa aula 4 do módulo 1, que vai ser totalmente voltada para quê, gente? Vou te contar um spoiler. Conclusão. A conclusão aqui, ó, que a gente vai ver mais aprofundadamente, tá? O agente, ação, meio, modo, efeito. Beleza? Que a gente deu uma passada por cima. Mas lá a gente vai ver e fazer juntos essa nossa construção para um novo meio de estudar redação. Beleza? Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau!